Boa noite aos irmãos que também nos acompanham através das redes sociais. É uma alegria muito grande para mim, nessa noite, poder estar aqui, somando ao púlpito, para transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração através da sua palavra para a sua igreja. É uma alegria grande fazer parte dessa igreja. E, como o pastor Edemir falou, eu já trabalhava lá em Santa Cruz da Serra, já fazíamos um trabalho evangelístico, com muita alegria, com muita dificuldade, mas o Senhor até aqui nos ajudou. E nós iniciamos o trabalho no Quitandinha, também com dificuldade, mas, para a honra e glória do Senhor, pela fé eu já vejo aquilo ali gigante, cheio de crianças, cheio de famílias, para a honra e glória do Senhor, porque tudo que nós fazemos, nós vamos fazer para o Senhor. Tudo que a gente faz, a gente não deve fazer para nós mesmos, e sim ao Senhor. E eu agradeço de coração por essa oportunidade, poder estar aqui, pregando a palavra do Senhor. Iniciando o mês de dezembro, hoje é 1º de dezembro, e eu não consigo pensar em outra coisa a não ser o Natal. A cidade está pronta, graças a Deus. Ano passado a gente teve uma certa dificuldade com relação às alegorias, mas nós já estamos vendo todo o movimento da cidade, tudo envolvendo o Natal. Para a Líder Magazine já é Natal desde novembro, não é isso? Porque eles já fazem a propaganda, e a gente já fica nesse clima de Natal, E eu hoje, com a oportunidade de falar, eu não poderia falar de outra coisa a não ser sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus, e a sua palavra se encontra em Mateus capítulo 2. É um texto bastante conhecido. Todo ano a gente lê os textos de Natal, se alegra com essa festa. Eu particularmente amo o Natal. Antes de me converter, eu nunca fui muito fã de Natal. Natal sempre foi para mim um momento de cansaço. Eu e Kátia trabalhávamos no comércio, trabalhava até 10, 11 horas da noite, e quando chegava o dia 24, a gente estava um bagaço. E não era muito alegre, não estava muito feliz com aquilo. Mas eu conheci o Senhor Jesus, e a verdadeira mensagem do Natal, ela passou a fazer todo sentido. E a gente sabe que para os gordos, o Natal é o momento de comer. É aquele dia que você passa o dia todo em casa com aquele cheirinho do Chester, cozinhando, o peru, a salada de bacalhau, a rabanada, e você vai beliscando, e na hora da ceia você já não come nada mais, porque você já comeu o dia inteiro. Mas é um momento de muita alegria. Eu particularmente gosto muito dessa coisa do Natal, da ansiedade do Natal, dos presentes, de rever a família toda reunida, aquela alegria, E a minha família, a gente passa com meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos, então sempre é um motivo de muita alegria, de muita bagunça, porque os presentes sempre são aqueles presentes bem sem nada a ver com nada, a gente ganha as coisas que não cabem na gente, mas está tudo certo, e a gente fica feliz, porque o que importa realmente é estar reunido, naquele clima de Natal, e isso é um momento de muita alegria. Então, diz assim a palavra do Senhor: os irmãos podem permanecer sentados como estão, porém, com toda reverência, a leitura do texto bíblico. Então, diz assim Mateus 2: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém, temendo, reunido todos os chefes de sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhe onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, da mesma forma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato que a estrela tinha aparecido. Então enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino,
Logo que encontraram, avise-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto do oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao encontrar em sua casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que os matassem, todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz de Ramá, o choro de grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos, recusa-se a consolá-los, porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levanta-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuram tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Então esse texto, ele tem alguns detalhes que são repetitivos, e a gente precisa ter muita fé, né, para a gente poder compreender a palavra de Deus e olhar para esse texto aqui, com tantas vezes o Senhor falando em sonhos, né, mostrando em sonho José, mostrando em sonho aos magos, é algo que realmente chama atenção, porque nós também precisamos ouvir a palavra do Senhor, ouvir a voz do Senhor, e muitas vezes a gente se pergunta, né, por que o Senhor fala tantas vezes por sonhos, né, ao seu povo, aos seus servos, e a gente hoje tem a palavra de Deus, a gente tem a Bíblia, né, que é a revelação de Deus para nós, né, ela está em todos os lugares da nossa casa, né, nós temos várias Bíblia no celular e vários tipos de palavra do Senhor, e é interessante a gente olhar para esse texto, né, e quantas vezes, né, quantas repetições falando a respeito de sonhos. Mas o texto ele fala do nascimento de Jesus, pós-nascimento de Jesus, e a ida de Jesus para o deserto. E o que a gente pode olhar nesse texto, assim, a gente pensando no Natal, né? Nós estamos vivendo esse momento, a gente está vivendo um momento meio que pós-pandemia, mas ainda assim vivendo a pandemia e com a possibilidade de um retorno de uma nova cepa, um novo momento, talvez, de enclausuramento. E a gente precisa aprender muitas lições, né, com a pandemia e com tudo aquilo que o Natal representa para nós. A gente vinha, como eu falei, né, vivendo um Natal sempre da mesma forma, de repente a gente se depara com um Natal onde a gente não pode se reunir com os familiares, né, somente os da nossa casa, e ficou uma situação complicada, né, para a gente pensar, e agora a gente pode ter esse retorno, né? Então, o que a gente pode aprender, né, com esse texto, com relação ao Natal, com relação ao texto bíblico? O primeiro destaque que eu faço aqui é que Natal é tempo de adorar ao Senhor.
O texto diz que os magos vieram do Oriente, ou seja, eles vieram de um lugar diferente de onde estava o previsto o nascimento de Jesus, e eles vieram guiados por uma estrela, né? Ou seja, eles fizeram uma leitura astronômica, astrológica, onde eles entenderam que ali nasceria o Salvador, nasceria um rei. E eles saíram da onde eles estavam para adorar ao Senhor, adorar esse rei que nasceria naquele lugar onde a estrela estava indicando. E às vezes a gente olha para o texto e passa desapercebido por isso, porque talvez as pessoas que estavam ali vendo o nascimento de Jesus, ou já estavam atentos ao que a palavra do Senhor dizia sobre o nascimento dele, não se aperceberam que Jesus nasceria e talvez ficaram indiferentes para o nascimento dele. E aí precisa vir alguém de longe, né, fazendo uma leitura com um conhecimento tão grande, e esses magos eram pessoas de grande conhecimento, eram pessoas que traziam consigo uma grande bagagem de conhecimento, de inteligência. Eles eram pessoas bem chegadas aos reis, porque os reis chamavam esses magos, chamavam esses sábios para fazerem a leitura sobre colheita, sobre o próprio reinado e sobre a própria morte dos reis, né, eram predita por esses sábios. E agora esses reis vêm de longe adorar o Senhor, adorar esse rei que nasceria ali naquele lugar. E a primeira lição que a gente tira desse texto aqui é que toda a ciência, todo o conhecimento, todo ser inteligente, todas as autoridades se curvam diante do Senhor, precisam se curvar diante do rei. E esse texto mostra exatamente isso, há pessoas que vêm de longe com tanto conhecimento, com tanta sabedoria, vêm se prostrar diante do rei. Esse conhecimento é tão fantástico que quando a gente olha para o céu, a gente vê estrelas, né, a gente consegue, até mesmo se a gente estiver num lugar mais deserto, se guiar pelas estrelas, né, pelo Cruzeiro do Sul, né, pelas Três Marias, essas leituras mais simples que fazem, mas eles tinham conhecimentos muito superior a esse conhecimento. Então, ele nos ensina que toda a inteligência, toda a busca ao Senhor, ela será respondida. Ou seja, quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E eles encontraram esse rei. E, irmãos, e às vezes a gente fica dentro das nossas casas, querendo achar o Senhor, e a gente muitas vezes não acha porque a gente não procura. A gente tem a oportunidade de estar na igreja, a gente tem a oportunidade de cultuar ao Senhor, e a gente se depara às vezes com uma realidade que assusta, porque nós temos a oportunidade, nós temos o acesso, nós temos o lugar, nós temos tudo, nós temos a capacidade intelectual, nós temos todas as facilidades, e a gente não faz como deveria. E aí você se depara muitas vezes com templos vazios, né, pessoas que, por comodidade, permanecem em casa. A internet é muito boa, foi uma bênção para nós, mas a gente precisa saber usá-la com sabedoria. Se nós estamos doentes, não podemos ir à igreja, amém. A internet está lá para nos auxiliar, para nos dar a oportunidade de prestar um culto dentro da nossa casa, como aconteceu durante a pandemia. Nós ficamos aí travados dentro de casa, e glória a Deus, porque a tecnologia foi usada a serviço do reino, e nós fomos abençoados com a tecnologia. Mas nós não podemos tomar essa tecnologia e fazer dela a nossa igreja. Hoje existem muitos que chamam de desigrejados, né? O pastor Caio Fábio, que era um pastor muito conhecido na década de 80, 90, ele arrasta uma multidão de seguidores, de pessoas que não têm igreja, que dizem que a igreja não é importante, que não tem nenhuma importância, que somente aquilo ali é suficiente. E não é suficiente, irmãos. Não é suficiente. É muito bom a gente estar junto, é muito bom a gente compartilhar dos momentos aqui como igreja, sabe, de adorar o Senhor, de poder louvar o Senhor em comunidade.
Nós temos vivido momentos assim fantásticos. Não é só minha percepção, eu vejo que os irmãos também percebem isso, de culto, de céu descendo aqui nesse lugar. Sabe, é uma coisa fantástica isso, a gente poder cultuar o Senhor dessa forma. E em casa não é assim. Não é verdade? Em casa é uma bênção, mas não é igual à igreja, não é igual estar aqui. Outro exemplo que a gente pega nesse mesmo texto é o próprio Herodes. Herodes era um governador, ele era, esse Herodes é o Herodes o Grande, ou seja, ele era pai dos outros Herodes que vieram depois. Herodes é um posto, né, como se fosse uma patente, e ele depois tem os seus filhos, o Arquelau, o tetrarca. Então tem vários governantes, só que ele era o maior, ele era o grande, ele tinha o maior domínio, e ele era descendente de Esaú, ele era um edomita, e ele teve a oportunidade, irmãos, de adorar o próprio Senhor Jesus ali naquele lugar. Irmãos, imaginem só, nós com essa oportunidade, vamos supor que nós não vivêssemos nessa época, que nós vivêssemos naquela época, e o seu Salvador vai nascer ali, e aí você tem a oportunidade de sair da sua casa para ir lá, ver aquele menino, que é o Salvador, que é o grande rei, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, e ele teve essa oportunidade, e ele jogou essa oportunidade fora por conta de vaidade, por conta de medo de ser destronado, medo daquele rei tomar o seu lugar, e ele perde uma oportunidade rica, tremenda, de adorar o Senhor, de adorar o próprio Jesus. Né? Simeão, quando vê Jesus, quando pega Jesus, pega ele no colo, ele fala assim: agora eu posso morrer. Você vê o sentimento do homem, com o coração ardente pelo Senhor. E aí a gente se depara com um texto onde nós temos dois paralelos: os magos, ou seja, pessoas que não eram cristãs, não eram crentes, vamos dizer assim, cristão não, porque depois que veio o cristianismo, mas não era o crente, não era aquela pessoa que veio, ele veio por conta de uma ciência, por conta de um entendimento científico de que ali nasceria um rei. Essa é uma realidade, e ele vem e adora o Senhor. E aí é uma outra realidade: o Herodes, o grande, poderia ter adorado o Senhor, mas ele preferiu tomar um outro rumo. Depois manda matar os meninos, com medo de ser destronado. Mas contra esse rei, não há poder na terra, não há poder nenhum que tire a grandeza dele, o poder dele, e tudo aquilo que ele veio fazer, que foi salvar nossas vidas. E nós, irmãos, precisamos ficar atentos a isso. Ou seja, Natal é um tempo de adorar o Senhor. Nós precisamos adorar o nosso Senhor. Nós precisamos pegar esse tempo agora que vem, né, e tomar isso como a nossa vida e nunca mais abandonar isso. Não fazer como Herodes, que foi lá e simplesmente não adorou, deixou passar a oportunidade, perdeu a oportunidade de adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Natal é tempo de ouvir a sua doce voz. José ouviu em sonho por 3 vezes. Irmãos, parem para analisar a vida de José. Ele conhece Maria e eles são prometidos em casamento, e de repente essa menina, essa moça, aparece grávida. Irmãos, é muita fé a gente olhar para esse texto aqui, e eu entendo que não poderia ser de uma outra forma, porque José era um conhecedor da palavra de Deus, e ele conhecia o caráter de Deus, e aí de repente ele, tomado por um sentimento de, o que aconteceu nessa história? O que aconteceu com a minha Maria? Quem é o pai dessa criança? O que aconteceu? Como foi isso? E aí de repente ele tem um sonho, e o Senhor se revela a ele falando: olha, o que ela carrega é do Espírito Santo, não a abandone. E irmãos, eu fico pensando, e eu estava pensando no texto de Oséias, no capítulo 3, que diz o seguinte:
E o Senhor me disse: vá outra vez a uma mulher, amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. E o Senhor me disse: vá outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, contudo adúltera. E ele tinha conhecimento desse texto. E aí, como é que Deus fala para Oséias para amar uma mulher adúltera e permanecer com essa mulher adúltera, e sabendo que essa mulher era adúltera, continuaria cometendo adultério? E ele, com esse conhecimento, irmãos, imaginem esse homem diante dessa realidade, e agora ele está vendo aquilo ali, sentindo na pele. Bom, agora nós temos aqui a minha noiva aparece grávida, e o que eu vou fazer da minha vida? Será que eu vou me tornar um outro Oséias, como o texto diz? Será que eu vou ser esse homem que vai amar essa adúltera, e vou viver com ela, e ela vai continuar sendo adúltera? É claro que precisava de uma intervenção, precisava de um algo especial, um algo divino, precisava de uma intervenção diferente do conhecimento bíblico, porque a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, a Bíblia é a palavra de Deus aberta na nossa frente, é o acesso que nós temos a Deus. Mas Deus, ele também se manifesta de outras formas. Deus também fala através da forma que ele achar melhor. Ele fala da forma que ele entende ser a melhor forma, e nesse caso de José, não podia ser diferente. Então ele aparece em sonho. Em sonho também, os magos mudaram o seu caminho e preservaram suas vidas, como diz o versículo 12. Ou seja, houve uma nova manifestação de fé, aonde o Senhor aparece, aonde o anjo do Senhor aparece e desvia o caminho. Ou seja, não vá pela terra de Herodes, por quê? Porque vocês vão ser mortos. E assim era a prática. Ou seja, os magos faziam suas adivinhações, né? E quando eles tinham sucesso, está tudo certo. Mas quando era para dizer o fracasso do reinado, eles eram mortos também, e com certeza eles seriam mortos. Então, irmãos, a gente precisa estar atento nesse Natal. Natal é tempo de ouvir a doce voz do Senhor. José ouviu a voz do Senhor através de sonhos. Os magos também ouviram através de sonho. E Deus fala conosco hoje através de quê? Através da sua igreja, através do púlpito da igreja. Irmãos, e é muito comum a gente ver, na hora da pregação, pessoas fazendo outras coisas que não ser ouvindo aquilo que o pregador tem falado. E é muito triste a gente ver isso. É muito triste a gente ver que, às vezes, a simpatia que temos por um pregador ser o motivo daquele pregador não ser ouvido. É muito comum isso. E é muito triste da mesma forma. Porque, irmãos, a palavra de Deus ela é suficiente. Se a gente for olhar para o texto bíblico, eu não preciso fazer nenhuma exposição do texto bíblico, porque o texto bíblico por si só já é suficiente. As pregações, quando eram feitas no Antigo Testamento e no Novo Testamento, era a leitura da palavra. Ou seja, eles pegavam os rolos, abriam, e as pessoas ficavam de pé por horas e ouviam a palavra do Senhor. E entendiam que aquilo que eu estava falando era Deus falando através daquela pessoa que estava ali na frente. E muitas vezes a gente desconsidera aquele que está pregando. Outra coisa que é muito comum, irmãos, a preguiça de ler o texto bíblico. Irmãos, eu não estou falando de forma pejorativa, eu estou falando daquilo que o que acontece comigo também. Eu também tenho preguiça de ler a Bíblia, muitas vezes. A irmã Célia, que é a esposa do pastor Elias, que é o pastor de Monte Muriá, ela tinha como meta ler a Bíblia todo ano em uma versão diferente. E eu achava aquilo fantástico. E eu falava assim, poxa, eu quero fazer isso também para a minha vida, eu quero ler a Bíblia numa versão diferente todo ano. Isso nós já temos o quê? 20 anos na igreja, né? Mais ou menos. Eu devo ter lido a Bíblia toda 3 vezes.
E ela já deve estar na 30ª vez, ou mais, que ela tem 60 anos. E, irmãos, mas por que isso? Por quê? Porque os meios de comunicação são mais fáceis da gente se divertir? Ou será que a palavra de Deus ela não está sendo, não está tendo aquela, a mesma vitalidade para as vidas daqueles homens do passado do que tem para a nossa vida hoje? Será que ela não é viva mais? Será que ela não é eficaz mais? Porque se os meios de comunicação nos fazem ler muitas vezes muito mais do que 3 capítulos da Bíblia por dia, porque essa é a verdade, a gente pega um postzinho no Instagram e lê. Aí se a gente juntar com daqui a pouco aquele outrozinho que a gente lê, e mais a notícia do Diário de Petrópolis, e mais com o Sou Petrópolis, e mais com isso, mais com aquilo, dá muito mais do que 3 capítulos da Bíblia. E por que a gente não lê a Bíblia assim? Por que a gente não dá importância para o texto bíblico? A palavra de Deus a Bíblia é a palavra de Deus. É a boca de Deus aberta para nós falando. Timóteo vai falar isso, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para corrigir, para redarguir. E por que a gente não usa isso, irmãos? Por que a gente, nesse momento agora, que a gente está, nesse momento de Natal, de comemoração, de alegria por conta do Natal, euforia por causa do Natal, por que a gente não repagina a nossa vida e olha, não, nós precisamos mudar algumas coisas, nós precisamos adorar o Senhor com vontade mesmo, com alegria, a gente precisa adorá-lo de todo o coração, a gente precisa estar atento à sua voz, à sua doce voz, irmãos, a voz do Senhor é doce, é agradável, por mais que seja uma correção, por mais que ela seja, às vezes, dura, ela é perfeita porque ela vai me corrigir, ela vai me colocar naquilo que é o centro da vontade de Deus. E por que não fazer isso? E por que ser diferente disso? Se ela é a palavra de Deus para a nossa vida, Natal, irmãos, lindo Natal, eu amo Natal, mas é tempo da gente poder ouvir a voz do Senhor, é tempo da gente estar atentos à voz do Senhor. Natal é tempo de renovar a nossa confiança no Senhor. José confiou, mesmo parecendo absurdo. Irmão, você quer ver um homem que confiou no Senhor? Foi José. José confiou, irmãos, algo que hoje, se aparece uma pessoa grávida e ela fala assim, não aconteceu nada não, é do Espírito Santo. É um absurdo. É um absurdo, não existe isso. Não tem como, não tem uma outra receita para uma mulher engravidar. Então, tudo que passar disso aqui é loucura. E, irmãos, e o texto bíblico ele fala um pouco dessa loucura. Ou seja, uma virgem engravidou sem o ato. E precisou realmente de uma intervenção de Deus, precisou realmente de uma intervenção diferente, não bastava só a palavra do Senhor. Eu lembro que quando a Kátia estava grávida do Davi, nós demoramos 4 anos para a Kátia engravidar, e aí ela engravidou. Só que da mesma forma que ela engravidou, ela entrou num processo de ansiedade, de depressão, de bipolaridade, e ela não podia tomar nenhum medicamento. Nenhum medicamento. O médico olhou para a gente, e o médico era aqui em Petrópolis, a gente morava em Santa Cruz da Serra ainda, e ele falou comigo assim, Fernando, eu vou te mostrar aqui, você sabe inglês? Eu falei, não sei nada de inglês, então eu vou te falar o que esses livros aqui dizem. Esse livro aqui diz que qualquer remédio que ela vai tomar é de risco alto, ou altíssimo. Eu falei, tá bom, doutor, o que isso quer dizer? Aí ele falou, quer dizer que teu filho pode nascer anencéfalo, pode nascer sem um membro do corpo, pode nascer sem estômago, assim, não tinha nada de simples. E eu saí daqui de Petrópolis apavorado. Eu estou vendo minha mulher pirando. E o que eu vou fazer? E aí o que o crente faz, irmãos? Ora ao Senhor. Mas por que a gente só pensa assim, não, o crente ora? Não, o crente tem que orar sempre. Essa tem que ser a minha prática normal. E aí eu desci a serra chorando, sabe? Porque
já não sabia o que fazer mais. E aí ele falou assim, ou ela faz isso, ou a gente faz um tratamento de eletrochoque. Eu falei, mas como assim? A gente vai pegar, vai botar aqueles negócios assim, vai dar choque, ela vai se acalmar um tempo, daqui a pouco vai ter que dar de novo. Eu falei, que isso, gente? Que loucura é essa? Como é que a gente vai fazer isso? E aí nós descemos, e eu desci chorando, e a gente tinha um pastor que atendia a gente lá, que era psicólogo, e aí eu desci orando, eu falei, Senhor, não é por vaidade. Eu leio a Tua palavra, eu ouço músicas e eu entendo o que o Senhor está dizendo, mas dessa vez eu preciso que o Senhor fale de forma diferente comigo, porque eu preciso tomar uma atitude de tomar um remédio que ou vai ser gravíssimo, ou grave ou gravíssimo. E eu não tenho uma outra coisa o que fazer. Eu não posso achar que eu estou ouvindo o Senhor me dizendo quando eu ligar o som, e lá está dizendo, confia no Senhor, confia no Senhor. Não pode ser dessa forma, mas não é por vaidade, porque não é vaidade isso. Eu preciso ouvir a tua voz como se fosse um homem falando comigo. E nós descemos a serra, e eu lembro que nós descemos chorando, depois a Kátia falou assim, Fernanda, a única coisa que eu lembro daquele dia era você chorando, porque ela poucas vezes me viu chorando, não é isso? E aí nós descemos a serra, e aí entramos com o carro na igreja, e aí o pastor veio na minha direção, esse pastor que estava esperando, aí ele veio na minha direção, bate no meu ombro assim, Fernando, se tiver que tomar remédio, toma, meu irmão, Deus é com vocês. E eu falei, eu precisava ouvir a voz do Senhor desse jeito. A minha oração falou, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz como se fosse um homem falando comigo. E não podia ser mais claro do que isso, irmãos. E para honra e glória do Senhor, está o Davi aqui, ó, bonito, puxou a mãe, não puxou o pai, perfeito. Mas, irmãos, tem momentos da vida da gente que a gente precisa ouvir a voz do Senhor de forma diferente, de forma clara. É claro que a nossa prática de vida, a nossa prática existencial, precisa passar por esse processo. A gente precisa estar na igreja, a gente precisa estar aqui como igreja reunidos, a gente precisa estar cultuando juntos, ouvindo os irmãos, ouvindo as experiências, ouvindo o que está acontecendo, para aquilo ali servir de combustível para a minha vida. Eu preciso trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, mas não só daquilo que o texto bíblico diz, mas daquilo que a igreja vive e daquilo que a igreja fala. Porque a igreja, ela fala, e Deus fala através da igreja, Ele fala através do púlpito, Ele fala através dos irmãos. Quantas vezes, irmãos, nós fomos abençoados por uma palavra, saindo do culto aqui, falando, meu irmão, ou uma conversa ali no almoço, aquele bate-papo informal que a gente, na nossa imaturidade, a gente acha que é só um almoço, mas não, irmãos, é comunhão, é Deus falando através da sua igreja, é Deus falando no nosso coração. Então, irmãos, Natal é tempo de renovar a confiança no Senhor, ou seja, da mesma forma que José confiou no Senhor, os magos confiaram suas vidas no Senhor, nós também precisamos confiar no Senhor, de que Ele vai cumprir as suas promessas, porque se a gente for olhar o texto bíblico, irmãos, Deus cumpriu tudo que estava na sua palavra. A promessa do nascimento de Jesus, da cidade que foi profetizada, do chamamento do Egito, ou seja, do Egito ele virá, da virgem concebendo, da estrela guiando os magos, cumpriu sobre o choro de Raquel em Ramá, cumpriu a verdade sobre a morte de Herodes, ou seja, meu servo, Herodes é morto, pode voltar para a cidade, ou seja, é o Senhor que está falando, é a promessa dele que está falando, e Ele está cumprindo aquilo, irmãos, e o Senhor vai cumprir aquilo que Ele está falando para a nossa vida também. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida, e a gente passou pelo momento de pandemia, irmãos, onde o choro foi generalizado em todo o mundo, e não foi diferente na nossa igreja. Muitos irmãos perderam sua vida, muitas famílias enlutadas, mas o Senhor confirma essa promessa, eu vou estar com vocês todos os dias da vida de vocês. Porque, irmãos, se a gente for olhar o texto, se a gente for imaginar aquilo que o texto está dizendo, e pensar que o texto poderia ser diferente daquilo que está sendo dito, por que houve tanta dificuldade no nascimento de Jesus? Simplesmente, se Deus é o dono da vida, Ele podia ter matado Herodes e encerrava o assunto.
Ele permanece ali mesmo, faz aquilo que tem que ser feito. Mas o Senhor tem um compromisso com a sua palavra, Ele tem um compromisso de fidelidade com o seu povo. Sabe? E o Senhor tem um compromisso também de nos revelar a verdade da palavra. E a verdade da palavra, irmãos, é que no mundo nós vamos ter aflições. E aflições não são dores de cabeça. Aflições, irmãos, não são o dedinho do pé que está doendo, não. São coisas sérias, coisas graves. Problemas sérios, problemas de falecimento dentro da nossa família, problemas de doença, de grandes perdas. E nós precisamos ter bom ânimo, por quê? Porque o Senhor venceu o mundo. E nós também venceremos, porque essa é uma promessa dEle. E Natal, irmãos, é o momento da gente refletir sobre tudo isso. Refletir sobre as promessas do Senhor sobre nossa vida. Nasceu o Redentor, nasceu o Senhor, nasceu Jesus. E nós, irmãos, por nós mesmos, nós não alcançaríamos a salvação se não fosse através de Jesus. Porque Jesus é a salvação. Jesus é aquele que nos proporciona a salvação. Por mais que a gente seja bom, por mais que a gente faça as coisas certas, o mérito não é nosso, o mérito é dele. E se Jesus nasceu e morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, nós também ressuscitaremos no último dia com eles. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. E eu gostaria de orar mais uma vez, nesse momento, onde nós estamos iniciando, né, o mês de dezembro, um mês de Natal, e que seja um momento de alegria, por mais que nós tenhamos perdas, por mais que nós tenhamos dificuldade, por mais que esse ano tenha sido um ano muito difícil para muitas famílias, mas até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós vamos celebrar o Natal esse ano, sabendo dessa promessa e sabendo que Jesus nasceu para nos dar salvação, morreu na cruz do Calvário para nos proporcionar aquilo que nós não somos capazes de fazer. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te adoramos, ó Deus, porque nós viemos aqui, ó Deus, para te adorar. Nós viemos, ó Deus, para louvar o teu santo nome, ó Deus, para ouvir a tua palavra. Ó Deus, e eu te peço, ó Deus, que aquilo que não foi possível, Deus, ser falado por mim, que o Senhor fale ao coração dos irmãos. Que o Senhor complete, ó Deus, tudo aquilo que, ó Deus, a minha incapacidade, ó Deus, não foi capaz de fazer. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que palavra abençoada, né, irmãos? É um privilégio muito grande estarmos na igreja semanalmente, ouvindo a voz do Senhor. Nós estamos, então, nos encaminhando para o final do culto, e antes de passar a palavra para a equipe de louvor, para o Ministério de Louvor, que estará dirigindo um último cântico, eu gostaria de reiterar o meu apelo, né, o apelo que nós temos feito aí durante esse mês. Nós estamos, nessa semana, vai ser a última semana da campanha de arrecadação de brinquedos. Então, aqueles que puderem entregar o brinquedo, né, que tiver em suas casas, podem entregar durante a semana na secretaria da igreja, no horário comercial, ou no domingo pela manhã, no culto da manhã, ou no domingo à noite. Na segunda-feira nós estaremos entregando os brinquedos para o Bruno, ali do projeto do Morro. Então, aqueles irmãos que puderem estar contribuindo para essa campanha de arrecadação de brinquedos, podem fazer ainda durante essa semana. Então, nós estaremos agora ouvindo o último cântico, e durante esse cântico nós estaremos cultuando a Deus com os nossos dízimos e nossas ofertas. Amém. Convido a igreja a se colocar de pé, então, para que nós possamos cantar esse último louvor dessa noite. Cantarmos coletivamente, né? Eu espero que os irmãos, quando cheguem em casa, continuem louvando, cantando louvores ao nosso Deus. Mas vamos cantar juntos aqui esse cântico para encerrar. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui.
diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Vamos bater palmas? Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não vou pra te adorar, para que nasci? Se não vou pra te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não vou pra te adorar, para que nasci? Se não vou pra te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. E com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não vou pra te adorar, para que nasci? Se não vou pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não vou pra te adorar, para que nasci? Se não vou pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Amém. Que o Senhor receba a nossa adoração. Uma excelente noite para a igreja.